Situação das Forças Armadas vai bem, mas tem algumas insuficiências, avança Nildo Moraes. IGAI faz balanço positivo do primeiro semestre de 2018 e SIEG anuncia novas medidas de proteção às vítimas de violência baseada no género. Angola com escassez de vacinas que protegem crianças contra a tuberculose. Nigéria, 400 casos de cólera, dos quais 14 mortes. Japão mobilizado contra cisne mortal. Boa noite, seja bem-vindo. O chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, Nildo Moraes, encontrou nesta quinta-feira com o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, para abordar, entre outros assuntos, segurança e defesa e a situação em que se encontram as Forças Armadas. Uma situação que, na pessoa do Major Nildo Moraes, vai bem, mas ainda tem algumas insuficiências, nomeadamente a nível dos recursos financeiros. O Presidente da República, enquanto Comandante Supremo das Forças Armadas, recebeu nesta quinta-feira o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, Nildo Moraes. Um encontro que, segundo o comandante, serviu para deixar o Presidente da República a par da situação em que se encontram as Forças Armadas Nacionais. Uma situação que, segundo Nildo Moraes, vai bem, mas tem algumas insuficiências. O Sr. Presidente da República ficou ciente do estado de funcionamento da instituição militar. Digo francamente que as Forças Armadas estão bem, tendo em conta de que já estamos há 2 anos à frente da instituição, tivemos a oportunidade de fazer encontros com todos os comandos e serviços das Forças Armadas, fizemos um balanço e pelos resultados podemos dizer que são bastante positivos, pese embora as insuficiências que ainda persistem na nossa instituição. Insuficiências essas que, segundo o chefe desta instituição militar, deve-se ao facto das decorrências existentes no país e aponta o fraco recurso financeiro como uma dessas insuficiências, vista que aquilo que são disponibilizados obrigam-os a fazer uma gestão rigorosa a fim de alcançar bons resultados. Aquilo que é posto à nossa disposição não é suficiente. Estamos a falar em termos de recursos financeiros, não é? Houve melhorias consideráveis a nível do orçamento, mas nós precisamos de muito mais. Posso dar um exemplo de fiscalização marítima. Tem custos elevados. A manutenção dos meios navais e aéreos tem custos elevados. O funcionamento das unidades militares tem custos elevados também. Mas temos vindo a fazer uma gestão muito rigorosa dos recursos postos à nossa disposição e os resultados também são bastante positivos. Questionado se fez ao Presidente da República uma espécie de pedido a fim de haver aumento no próximo orçamento destinado a esta instituição militar, Nildo Moraes responde assim. Isso é desejável, naturalmente. O Sr. Presidente da República falamos sobre isso também, nessa necessidade de um aumento, não é? Em termos do orçamento para, naturalmente, melhorarmos as condições de vida nos quartéis. Isso é extremamente importante para nós, para a autoestima e a motivação dos militares. É importante que tenhamos as condições de vida bastante razoáveis nos quartéis. O encontro entre o Presidente da República e o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas deu-se nesta quinta-feira na sala da Presidência da República, no Platô. A Inspeção-Geral das Atividades Económicas fez o balanço positivo das atividades de fiscalização no primeiro semestre de 2018, dando ênfase à diminuição da taxa de incumprimento das infrações de operadores económicos. O inspetor-geral das Atividades Económicas, Elisângelo Monteiro, disse que as atividades de fiscalização no primeiro semestre de 2018 foram positivas, dando ênfase à diminuição da taxa de incumprimento das infrações de operadores económicos. De acordo com o Jornal da Praça, o inspetor-geral revelou que a avaliação feita durante o primeiro semestre, tendo em conta a atuação do IGAI no que tange à fiscalização e apreensão de produtos e comércio ilegal, é bastante dinâmica
explica pelo fato de ser uma inspeção científica baseada no tratamento de dados. Consta na mesma fonte que a IGAI está num processo crescente devido à intensidade e programação das atividades, apontando que já foram realizados nos primeiros 6 meses do ano mais de 1.500 inspeções. Em comparação com os dados dos anos anteriores, nomeadamente 2016-2017, o inspetor-geral da IGAI referiu que as taxas de infração se situaram em 70% e 59% respectivamente, o que face a 2018 dá um sinal animador de que a atividade inspectiva tem tido efeito positivo na organização e na disciplina das atividades económicas. A IGAI quer reforçar as suas atividades de modo a pôr termo, já em 2019, a determinadas irregularidades que neste momento ainda são alvos de atuação por parte desta instituição. As autoridades nacionais apreenderam na terça-feira 2.936 comprimidos e 150 maços de cigarro durante uma operação no Aeroporto Internacional Nelson Mandela, na cidade da Praia. De acordo com uma nota publicada na página de Facebook da Direção Nacional de Receitas do Estado, os produtos estavam dissimulados numa mala de mão. Foram apreendidos 2.936 comprimidos e 150 maços de cigarro, que resultou de uma operação conjunta entre a Alfândega, Polícia Judiciária e Polícia Nacional. A mesma nota não faz referência de qualquer detenção. Segundo a Direção Nacional de Receitas do Estado, a lista de apreensões realizadas nos últimos meses no Aeroporto Internacional da Praia tem aumentado significativamente. Só na segunda quinzena do último mês de agosto, durante as inspeções de rotina, foram apreendidas mais de 50.000 unidades de comprimidos. O Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e Equidade de Género, ICIEG, anuncia novas medidas de proteção às vítimas de violência baseada no género, com o intuito de garantir a segurança das vítimas, favorecendo o combate ao feminicídio. Rosana Almeida anunciou hoje numa conferência de imprensa que o sistema de avaliação de risco garante uma assistência e proteção personalizada por parte da Polícia Nacional às vítimas de risco como forma de garantir a segurança das vítimas, favorecendo o combate ao feminicídio. De acordo com a presidente do CIEG, uma das preocupações do CIEG é o silêncio das vítimas, que muitas vezes levam ao fim trágico, o feminicídio, sendo que a denúncia é uma ferramenta poderosa no combate ao VBG. Os dados da Polícia Nacional apontam para uma diminuição considerável das denúncias dos casos VBG nos últimos 2 anos. No entanto, temos verificado um aumento de casos de feminicídio, tendo ocorrido até neste ano 4 assassinatos de mulheres, o que exige da nossa parte, da instituição do Estado que lida com esta problemática, ações concretas e urgentes. A Presidente avançou que ainda não alcançaram todos os objetivos pretendidos, mas que estão numa luta incansável, buscando novas medidas, entre elas os centros de apoio, casas de passagem e abrigo às vítimas. A partir de hoje, após a denúncia, dependendo do nível de risco avaliado, as vítimas contarão com uma maior proteção, impondo-se medidas que contemplam desde o desenho de um plano de segurança personalizado para a vítima até a vigilância policial contínua do agressor e a proteção dos filhos e filhas das vítimas. A avaliação de risco e a criação de medidas de proteção policial vinculadas à mesma, junto com a abertura de centros de apoio às vítimas em todos os municípios do país, uma meta alcançada no início deste ano pelo ICIEG, assim como a inauguração de múltiplas casas de passagem e de abrigo, falo do Tarrafal, falo do Fogo e falo também do caso da Praia, são hoje, de facto, uma realidade que, previsivelmente, terão um grande impacto na vida das vítimas da VBG. Neste ano registraram 4 casos de femicídio e, segundo Almeida, quando as vítimas acionarem a polícia, será ativada uma série de medidas que podem impedir danos maiores para que não haja mais mortes. Perante os casos de feminicídio no país, resulta evidente que pese os avanços feitos, logrados não só por esforço do ICIEG, mas também por todos os parceiros que compõem esta luta, ainda não alcançamos
o nosso objetivo: a erradicação de todas as formas de VBG, especialmente da violência vivida por mulheres e meninas. Existem situações em que as mulheres nunca noticiaram a violência, mas quando vamos buscar o histórico, elas já sofriam algum tempo desse mal. No entanto, quando acionamos os sistemas de justiça e segurança, teremos que ter respostas rápidas e concretas para esta vítima que procura apoio e proteção. O ICIEG atualizou neste ano 3 manuais: um manual de procedimento dos Centros de Apoio às Vítimas de VBG, material de apoio para divulgação como base comunitária da Lei contra VBG e Lei Especial contra VBG. Rosana Almeida avançou que será inaugurada dentro de semanas uma casa de passagem em Tarrafal e que já se encontra em funcionamento uma casa de abrigo no Fogo, que considera uma ilha bastante crítica. O Ministro de Estado dos Assuntos Parlamentares da Presidência do Conselho de Ministros do Desporto, Fernando Elísio Freire, efetua esta quinta-feira uma visita a obras municipais em execução no município de São Filipe. Fernando Elísio Freire, que se encontra nas Ilhas do Fogo e da Brava, desde a passada segunda, numa visita de trabalho com o objetivo de constatar em loco o ponto da situação de um conjunto de competências passadas às câmaras municipais e para inteirar das obras financiadas pelo Executivo através do Fundo do Ambiente no âmbito do relacionamento entre o Governo e os municípios. Já passou pelos municípios de Santa Catarina, Brava e Mosteiros e hoje dedica o de São Filipe. Além de obras municipais em curso no município de São Filipe, Fernando Elísio Freire visita alguns lugares de implementação de projetos estruturantes prestes a iniciar-se em São Filipe. As obras de remodelação do Mercado Central, a zona pedonal, a reabilitação da Escola Central e de Santa Filomena, que devem estar prontas na terceira semana de setembro, a Praça das Bandeiras, Parque Santa Luzia, Largo Papa Tota e o Estádio 5 de Julho. Na cidade e arredores vão ser visitados pelo Ministro de Estado. No período da tarde, Fernando Elísio Freire deslocar-se-á ao interior do município para visitar as estradas, acessibilidades, o projeto Ecoturismo na Piscina Natural de Salinas e as localidades de São Brás e São Lourenço. O atraso no pagamento das propinas por parte dos estudantes na Universidade de Cabo Verde continua a ditar a desistência de cursos, revelou o pró-reitor desta entidade estudantil. João Cardoso, que fez esta revelação em entrevista à Infopress, explicou que a situação só nem é mais grave devido às políticas de tolerância da universidade com a utilização do mecanismo de pagamento parcelado das dívidas. Revelou ainda que, mesmo assim, muitos acabam por reincidir na acumulação de dívidas porque não conseguem meios para um curto prazo resolver todas as pendências. Contudo, fez saber que esta política de negociação tem permitido que grande número de alunos não desiste e continua a frequentar os cursos. O responsável atestou que o mau rendimento escolar está também na base da desistência de cursos por parte dos estudantes que vão acumulando repetências em disciplinas e acabam por não conseguir, no tempo razoável, resolver as pendências académicas. Ainda assim, acrescentou, há ainda a problemática de estudantes estarem aptos para iniciarem os cursos, mas acabam desistindo quando o resultado das bolsas for anunciado e os seus nomes não constarem nos que beneficiam da atribuição. Quanto à avaliação do ano letivo transato, o pró-reitor ressalvou numa primeira fase que o balanço é bastante positivo, tendo em conta as informações sobre o rendimento dos alunos. Os dados completos só serão apresentados no decorrer do mês de setembro, adiantou. O Partido Social Democrata PSD não vê com bons olhos o assédio ao jogador Giovanni Cabral e defende que o jovem não deve ser perseguido na sua carreira futebolística, devendo a sua vontade ser respeitada. Em conferência de imprensa realizada hoje, o coordenador político nacional do PSD, José Rui Além, declarou que a vontade do jogador não pode ser contrariada, pois na diáspora muitos cabo-verdianos procuram condições de vida que os dirigentes das instituições nacionais não conseguem proporcionar aos cidadãos nacionais. A vontade do jogador não pode ser contrariada, pois na nossa diáspora muitos são os cabo-verdianos que procuram condições de vida que os dirigentes
das instituições cabo-verdianas não conseguiram ou não conseguem proporcionar ao cidadão em Cabo Verde. A Federação Cabo-Verdiana de Futebol deve, a nosso ver, ser mais criativa para que o desporto nacional proporcione condições atrativas aos atletas para que estes possam representar Cabo Verde de livre e espontânea vontade. Por outro lado, o jovem atleta Giovanni Cabral procura igualmente uma nacionalidade que lhe permitirá continuar a sua carreira futebolística. E ninguém deverá interromper os sonhos do atleta. Para o coordenador político nacional do PSD, os dirigentes das instituições nacionais não perderam o velho hábito do tempo da ditadura de 75 e julgam que são donos e senhores dos cidadãos ao dificultar desnecessariamente a vida dos jovens cabo-verdianos. Citou como exemplo os jovens desempregados que para um concurso são obrigados a gastar o dinheiro que não têm para concorrerem a um posto de trabalho. É o velho hábito dos dirigentes em dificultar desnecessariamente a vida aos jovens cabo-verdianos. Veja-se o caso dos jovens desempregados, que para um concurso público são obrigados a gastar dinheiro que não têm para concorrerem a um posto de trabalho. É-lhes exigido, na fase da candidatura, o registro criminal, o registro da Polícia Nacional, o registro da Polícia Judiciária, atestados médicos e ainda uma cópia autenticada do bilhete de identidade. Se somarmos a estes gastos, o custo dos transportes são quase 2.000 escudos que esses jovens não têm para pagar. Por isso, José Rui Além questionou a exigência de alguns documentos para a candidatura. Perguntamos se não seria coerente exigir uma assinatura do candidato no formulário e sob compromisso de honra de que não se encontra em condições que impedirá a sua integração e permanência na função a que concorre. Não seria coerente exigir tais documentos apenas quando o candidato é efetivamente selecionado? Por que é que dificultam tanto financeiramente os jovens que se candidatam a empregos na administração pública? Giovanni Cabral é jogador do Sporting de Portugal. O futebolista natural de Santa Catarina de Cabo Verde jogou no Desportivo de Inhagar e foi contratado pelo Sporting depois de ser o melhor marcador nos jogos da CPLP em 2014 realizados em Angola. Foi convocado pela primeira vez na altura com 18 anos para a seleção de Cabo Verde pelo treinador Felisberto Cardoso para um jogo com a Líbia a contar para as eliminatórias do CAN 2017. O extremo voltou a ser convocado atualmente pelo selecionador Rui Águas para os próximos compromissos dos Tubarões Azuis, mas teria declinado o convite tendo em conta a sua opção de vir a representar a seleção portuguesa. Este caso tem provocado um debate na sociedade cabo-verdiana e está a ser tratado pelo Departamento Jurídico da Federação Cabo-Verdiana de Futebol. Segundo informação apurada pela nossa equipa, ainda não se sabe o número exato e nem o motivo das baleias piloto terem dado à costa na praia de Varandinha, povoação velha na ilha de Boa Vista. Ao que tudo indica, 6 mamíferos acabaram por falecer. De acordo com o grupo SOS Bobista, por volta das 10 horas da manhã, na praia de Varandinha, em Povoação Velha, um grupo de baleias começou a dar à costa na praia em que vários turistas, guias turísticos e pessoas locais começaram a efetuar com muito esforço o resgate, devolvendo os animais ao mar. Várias baleias piloto foram devolvidas ao mar. Entretanto, 6 acabaram por falecer. Esta não é a primeira vez que baleias pilotos dão à costa à ilha. Em 2011 aconteceu algo idêntico, mas desta vez na praia de Estoril, em que os animais não resistiram e acabaram por falecer. Estas situações ainda continuam um mistério. Ainda não se sabe o que leva os mamíferos a aproximar das praias. Estes eventos constituem perdas lamentáveis para o ecossistema marinho. Vamos às manchetes do nosso continente. Marrocos, traficantes de pessoas têm fugido para subúrbios de Tanger desde que as autoridades lançaram a operação contra eles e os migrantes que trazem.
Egito em construção na faixa de Ismail e uma nova estrada num túnel debaixo do canal de Suez. O Congo, a 4 meses das eleições presidenciais, a Comissão Eleitoral Congolesa tenciona utilizar nova máquina eleitoral que causou controvérsia. O Sudão do Sul, vários soldados sentenciados por assassinatos e violações durante o ataque ao hotel em 2016. Nigéria, Anheuser-Busch, a maior companhia cervejeira do mundo, abriu instalações em Saguma no valor de 250 milhões.